Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre Pedro Jeromel. A lesão importante no antebraço do jogador fará com que o ídolo do Grêmio se aposente mais cedo. E o substituto, o novo titular da zaga do Grêmio, o companheiro de Walter Kahneman, tem reforço. E tem também o voto de confiança, que é preciso ser dado para um jogador do plantel do Grêmio, e eu vou te trazer as explicações disso. É tudo isso e muito mais depois da vinheta. Maravilha, pessoal! Antes de tudo, peço que vocês deixem o like no vídeo, fundamental o like aqui para que esse conteúdo seja direcionado a mais gremistas. Então deixa o like, te inscreve, me ajuda a chegar à marca dos 20 mil inscritos. Também ative as notificações e a tua opinião ela é muito importante aqui nos comentários. João Lara Pneus é o lugar certo para tu fazer a troca dos pneus do teu carro e rodar com mais segurança. Em Guaíba, em Eldorado do Sul, tem João Lara Pneus. Gente, o Grêmio contratou. Não foi aquilo que se esperava, mas o Grêmio contratou. Rafael Cabral, uma oportunidade de mercado que foi efetivada por conta do interesse do Cruzeiro em Gabriel Grando e por isso a troca foi feita. Eu vi que a grande maioria dos torcedores gremistas foi contrária à contratação desse jogador. E eu entendo, a gente já falou aqui sobre esse tema no canal, o Rafael Cabral vinha falhando bastante no Cruzeiro. Confesso para vocês que estou muito longe de ser um fã do Rafael Cabral. Tinha minhas restrições a esse goleiro desde o início da sua carreira. Mas é inegável o quanto ele, ao longo do tempo, em vários momentos, surpreendeu positivamente. Ele mesmo lembrou na entrevista coletiva que o Santos queria contratar um goleiro, que havia uma pressão pela contratação de um goleiro experiente quando ele estava surgindo lá na base da equipe paulista. E ele conseguiu dar conta do recado, se firmar e ser campeão da Libertadores. Aliás, disputou 2 vezes a Libertadores, venceu uma e na outra foi semifinalista. Não à toa foi para o futebol europeu, jogou em grandes clubes da Europa e é um jogador que inclusive chegou à seleção brasileira. Ele no Cruzeiro, a imagem que ficou foi de um goleiro que falhou, até mesmo em momentos importantes, em clássico contra o Atlético Mineiro. Mas é importante a gente pontuar aqui, e isso foi lembrado pelo próprio jogador na sua apresentação, Rafael Cabral estava mal, ele saiu em baixa do Cruzeiro. Mas se olhar o todo da passagem dele pelo Clube Mineiro, tem muito mais bons momentos. Defesas dificílimas que ele fez durante um longo período que era titular absoluto do gol. Fez parte de uma defesa muito sólida na Série B e de um Cruzeiro que, mesmo tendo brigado contra o rebaixamento depois na Série A, teve uma das melhores defesas, com ele sendo um dos principais jogadores. Ou seja, ele veio em baixa para o Grêmio. Mas talvez se não tivesse em baixa, não teria saído do Cruzeiro. E saiu muito por conta de uma relação extremamente conturbada com a torcida da Raposa. Talvez seja o momento de dar um voto de confiança para Rafael Cabral. Esquecendo um pouco esse momento mais recente e lembrando de vários bons momentos desse jogador. Até porque o Grêmio precisa de um goleiro titular. O Marquezin já está aí alguns jogos sem ser vazado, mas ele não tem nenhuma defesa realmente que tenha chamado atenção e que passe confiança. Inclusive, ele falhou no gol anulado para o Estudiantes. Eu acho até que ele percebeu que houve um toque no meio, uma possibilidade de jogada irregular e acabou se desconcentrando, mas não deixa de ser um erro. Quem sabe, né? Um voto de confiança para Rafael Cabral. Não criticar demasiadamente antes que ele vista a camisa do Grêmio. Apoiar o novo reforço tricolor. Você não precisa concordar com isso. Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Bom, quero falar com vocês também sobre outros assuntos importantes. Mas antes eu quero dar o recado da KTO. KTO.com é onde a diversão acontece e é o lugar certo para tu apostar nos teus conhecimentos de futebol e ganhar uns pilas com aquele dinheirinho que está sobrando. Tem Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, outros campeonatos pela Europa também e até outros esportes. Tudo no site da KTO. Tu ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. É só utilizar o cupom Soares. KTO.com é onde a diversão acontece, KTO para maiores de 18 anos.
Gente, e a zaga do Grêmio? A lesão importante no antebraço de Pedro Jeromel, que fará com que o ídolo do Grêmio pare de 1 mês e meio a 2 meses, talvez até um pouco mais, abreviará a carreira do jogador. Lembrando que o Jeromel tem contrato com o Grêmio somente até a metade da temporada. Ele pode não vestir mais a camisa do Grêmio? Isso é improvável. Pelo que conversei dentro do clube, o Grêmio entende que o Pedro Jeromel teve uma lesão que qualquer jogador pode ter e que até mesmo lesionado, sentindo muitas dores, ele teve contribuições importantíssimas no jogo contra o Estudiantes, que apesar da idade, ele não está sentindo tecnicamente, que o problema no joelho ficou no passado, que Jeromel conseguiu se firmar até no sentido de não voltar a ter lesões musculares, mesmo tendo jogado algumas partidas duras em sequência. Vale lembrar que o Jeromel esteve em campo na final do Campeonato Gaúcho no sábado e na terça-feira estava em campo novamente contra o Huachipato pela Copa Libertadores da América. O Grêmio sabe que precisa dar um tratamento diferente para Pedro Jeromel, mas o entendimento ainda é que ele é o melhor zagueiro do elenco e que o Grêmio precisa e muito do Jeromel. Por isso, as conversas que haviam se iniciado para uma renovação de contrato devem seguir. Talvez parem um pouco e voltem ali na frente, mas devem ser sim retomadas. A tendência, por tudo que a gente escuta, não só do Grêmio, mas também das pessoas próximas a Pedro Jeromel, é que ele não deve se aposentar por conta dessa lesão, que ele deve seguir jogando e inclusive renovar o contrato com o Grêmio até o final deste ano, para aí sim, no final do ano, encerrar a carreira, quem sabe, com um grande título. E o substituto de Pedro Jeromel? Tem reforço também para essa posição, estou falando do jovem Vieri, ele que é atleta das categorias de base do Grêmio e vem se destacando bastante, inclusive nos últimos jogos chegou a ser relacionado. Até porque o Grêmio não conseguiu contratar zagueiros, tentou até o último momento, e aqui trago uma informação para vocês, o Grêmio, depois de ter feito uma proposta ao Gemerson, tinha uma sinalização positiva do Galo de que conseguiria a contratação, já viu acerto também com o próprio atleta. Mas como o Galo não conseguiu contratar uma reposição, acabou não liberando o Gemerson para o Grêmio. Por isso o Tricolor está dando uma oportunidade ao Vieri para ser mais uma opção no grupo. Mas e o novo titular? Quem será o substituto de Pedro Jeromel? O companheiro de Walter Kahneman. Eu fui buscar isso nos bastidores do Grêmio e ouvi o seguinte: não haverá um substituto absoluto e algo concreto. Porque a ideia do técnico Renato Portaluppi é observar a característica de cada jogo. Atacantes com mais velocidade, é melhor, no entendimento do Renato, utilizar o Gustavo Martins. Atacantes que tenham mais força física e bola aérea, é melhor utilizar o Rodrigo Eli. Essa foi a resposta que foi dada. Vamos observar, no jogo contra o Estudiantes, de fato um jogo bastante físico, Renato colocou o Rodrigo Eli. Depois no final até o Gustavo Martins acabou entrando também. Mas vamos ver se realmente essa será a lógica, mas essa foi a resposta que eu busquei nos bastidores. Vai depender das características de jogo para que Renato escolha entre Rodrigo Eli e Gustavo Martins para ser o colega de zaga de Walter Kahneman. Fora, claro, o revezamento por conta desse calendário apertado aí com vários jogos para o Grêmio em diferentes competições. Vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreva no canal, o like é muito importante, se inscreva para me ajudar a chegar à marca aí dos 20 mil inscritos, ative as notificações, a tua opinião é muito importante aqui nos comentários. KTO.com, onde a diversão acontece. João Lara Pneus, um grande abraço e até o próximo conteúdo.